sejam muito bem-vindos ao canal Psico da Pedagogia. Eu sou a Aline Oliveira, psicopedagoga e terapeuta integrativa. E o nosso assunto hoje é sobre comorbidades do autismo. Quais são as principais comorbidades que existem no transtorno do espectro autista? Mas eu vou listar aqui as principais que acontecem, tá? Começando pelo TDAH. Muitas crianças que têm o autismo têm junto com ele também o TDAH. O que é o TDAH? É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. São aquelas crianças que têm problemas de atenção, problemas de concentração e uma hiperatividade, ou seja, aquela agitação que não é uma agitação normal de uma criança saudável, é uma agitação exagerada, tá? Então, o TDAH normalmente é a mais comum, inclusive, tá? Das crianças que possuem o autismo. Além do TDAH, a gente tem também o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Tem que ter muito cuidado com esse transtorno, tá? Porque muitas crianças têm esse transtorno, desafiador opositor, mas é confundido com simplesmente uma criança que gosta de enfrentar. O transtorno opositor desafiador, ele é aquele onde a criança ela exagera na atitude de desafiar. Ela não aceita ordens, ela não aceita regras, mas ela não aceita nunca. Não é aquela coisa daquela criança que tem dificuldade em aceitar, ela não aceita nunca. É uma criança que está sempre enfrentando, ela enfrenta os professores, ela enfrenta os pais, ela enfrenta qualquer pessoa na rua ou que tente impor alguma coisa a ela, impor alguma regra. Ela tenta sempre burlar as regras, ela não consegue seguir ordens, comandos. Ela faz tudo da forma como ela quer, da forma como ela gosta, sem se importar com as consequências. Tá? Então, por exemplo, você fala para uma criança, olha, não sobe aí que você vai se machucar. A criança te ignora completamente, sobe, cai, se machuca e nem assim ela dá o braço a torcer. Tá? Esse é um tipo de... Claro, a criança fez isso uma vez, gente, não é porque a criança fez isso uma vez que ela vai ter TOD, não é isso. Mas é uma criança que está constantemente desafiando um adulto ou quem lhe impõe regras, que mesmo quando essa criança vê que ela cometeu um ato errado ou uma falha, ela não dá o braço a torcer, ela continua desafiando, continua não obedecendo as regras, tá? A gente fala depois separadamente, eu vou falar sobre esses transtornos, mas aqui eu tô só pincelando para vocês entenderem quais são os mais comuns, tá? Outro transtorno muito comum são os transtornos alimentares. Muitos autistas, eles têm problemas com a alimentação. Não aceitam determinados tipos de alimento, seja pelo gosto, tá? A criança não aceita nada que seja doce, por exemplo. Não consegue comer nada que seja doce. Ou a criança não aceita nenhum alimento da cor amarela, por exemplo, tá? Então ela tem algumas restrições alimentares, tem alguns transtornos de alimentação. Esse transtorno também é muito comum em crianças com autismo, tá? Distúrbios de aprendizagem. Aí nós temos inúmeros, né? Dislexia, dislalia, descalculia. Não vou aqui também listar todos, mas muitos autistas têm junto, né, com o autismo, dificuldade de aprendizagem e déficit em alguma área, seja na fala, seja na questão motora, tá? Então, assim, vem junto com o autismo, a gente já sabe disso, muitos, né, já são conhecedores, problemas de fala, desenvolvimento da fala, desenvolvimento da coordenação motora. E aí acaba afetando a parte da aprendizagem, e é onde a gente engloba as dificuldades de aprendizagem. Então é muito comum os autistas terem algum problema de dificuldade de aprendizagem, seja na fala, seja na coordenação motora, seja na parte cognitiva também, e isso tem que ser trabalhado junto, tá? Epilepsia, muitos autistas têm epilepsia. O que são epilepsias? São ataques epiléticos, são crianças que têm convulsões, são crianças que têm junto algumas crises, tá? Convulsionais ou epiléticas, e isso precisa ser muito bem acompanhado pelo médico, tá? Então já é um ponto a ser observado também, se seu filho é autista, fiquem de olho porque pode ser que ele apresente em algum momento, em alguma fase da vida dele também, a epilepsia, tá bom? Outras questões, ansiedade extrema. Os autistas são extremamente ansiosos. Por que eles são ansiosos? Muitos por questões de não conseguirem se expressar, seja na fala ou seja na coordenação motora. Eles acabam ficando tão nervosos que eles querem te pedir algo, querem se expressar de alguma maneira e não conseguem. Isso vai gerando ansiedade e acaba gerando uma ansiedade de nível muito alto. Tá? E aqui a gente não está falando de uma ansiedade normal. Todos esses transtornos que eu estou colocando aqui são transtornos de um grau muito mais elevado, tá?
Então, a ansiedade é uma questão muito comum nos autistas também. Outro ponto, a agressividade. Também por conta de não conseguirem se expressar, por conta de terem esse problema na coordenação motora, eles acabam ficando agressivos, porque pensem em vocês quererem muito falar uma coisa, não conseguirem, quererem muito pegar um objeto ou correr, ou desenvolver alguma habilidade, não conseguirem, a ansiedade traz junto uma certa agressividade, porque a criança quer, mas ela não consegue. Então a agressividade também vem muito por conta dessa questão da fala e da coordenação motora, tá? E por último, não menos importante, tá? Tem a questão da depressão, que também, tanto esses três que eu tô falando agora, né? A agressividade, a ansiedade e a depressão são por conta dessas dificuldades na fala, dificuldade motora e às vezes dificuldade cognitiva também que os autistas apresentam, tá? Lembrando aqui que a parte cognitiva dos autistas é muito bem desenvolvida sim, tá? Mas em algumas situações, por conta da fala ou da coordenação motora, elas são percebidas num outro âmbito, tá? Então também não vou entrar nessa questão, estou aqui só listando, tá? Então é importante observar esses três aspectos relacionados à fala e à coordenação motora, que são a ansiedade, a depressão e a agressividade. Por conta dessa dificuldade que a criança tem em se expressar, em se colocar, em se movimentar, ela acaba desenvolvendo muito essas três questões, tá? Então você tem que ficar atento e tem que ser tratado também. Lembrando que tem que ter todo um acompanhamento com o psicólogo, com o fono, com o psicopedagogo. Não é porque o seu filho às vezes tem um autismo que ele vai necessariamente apresentar uma dessas características. É comum? Muito comum, tá? Mas não é exclusivo, tá? Não é necessário. Pode acontecer, é muito comum acontecer, mas não é aquela coisa obrigatória, tá? Então, é só questão de ficar atento para observar se a sua criança está desenvolvendo, criança ou adolescente, algum outro transtorno paralelo a esses, né, do autismo, que os principais são esses que eu listei, embora existam outros, tá? E também ser observado em casa, ser observado pelo terapeuta para poder também ser tratado. Tá? Porque isso vai ajudar o seu filho muito a se desenvolver. Então é importante esse acompanhamento. E não é também porque o seu filho tem um TDAH, ou ele tem um TOD, ou ele tem ansiedade, que ele vai ter um autismo. Não é o caminho inverso. Aqui a gente está falando de autismo e o que mais tem de vertente junto com o autismo, tá? Que pode ter ou não. Nosso foco central aqui no nosso papo de hoje é o autismo e o que pode acontecer paralelo ao autismo. Coisas isoladas não necessariamente influenciam e façam com que a criança tenha o autismo. São coisas diferentes, tá bom? Mas em relação ao autismo, o que mais pode acontecer com essa criança, o que mais ela pode desenvolver de transtorno junto do autismo. Então fiquem atentos, qualquer sinal que vocês percebam em relação a alguma dessas coisas, levem ao terapeuta, levem à escola, tá bom? Para que seja observado e realmente analisado se precisa de um tratamento ou não. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar o like de vocês, de curtir o canal e de enviar esse vídeo para outras pessoas que vocês acham que precisam assistir. Tchau, tchau, até o próximo.